vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo já a quinta semana do tempo pascal. Cada vez mais vamos nos aprofundando no mistério da presença do Cristo vivo e ressuscitado em nosso meio. E hoje, como é o Dia das Mães, vale a pena iniciarmos este momento com uma breve história que nos recorda o modo como uma mãe conduz a sua família. Certa vez havia uma família que, como tantas outras, também enfrenta dificuldades, momentos difíceis e, como consequência, o pai acabou falecendo de maneira bastante precoce, as crianças ainda eram pequenas. E então ficaram a mãe e dois meninos, um já bem mais velho e o outro ainda muito pequeno. A mãe precisava sair todos os dias para trabalhar, para trazer o sustento para sua casa. E então ela disse assim ao filho mais velho: tua missão é cuidar do teu irmãozinho. Você tem que cuidar dele, porque como eu preciso trabalhar, eu não consigo estar aqui o tempo todo, e ele precisa então ser amparado. Esta era a missão do irmão mais velho, cuidar do mais novo. No entanto, o irmão mais velho chegou uma época que também teve coisas muito importantes para fazer. Ele precisava estudar, ele começou a fazer alguns pequenos trabalhos dentro da própria casa e já não estava dando tanta atenção para o menininho. Certo dia, então, a mãe chega em casa e vê os dois empurrados. Um num canto, o outro no outro, não se falavam. E então o pequenininho chega assim para a mãe, bastante choroso, e diz assim: mãe, eu queria que você ficasse aqui em casa, porque eu estou tão sozinho, eu estou tão desamparado. Daí ela pergunta: o que acontece, meu filho? Ele diz assim: o meu irmão não está cuidando de mim, ele não está me ajudando. Em muitos momentos eu preciso e eu não sei o que fazer. Imaginemos, irmãos, a mulher, a mãe, chegando em casa, estressada, cansada pelo trabalho, pelas dificuldades da vida, quando vê uma cena como esta, o pequeno murmurando, ela poderia ter se revoltado e xingado, batido no mais velho, feito maior barulho dentro de casa. Mas nós sabemos que o combustível que move o agir de uma mãe é sempre o amor. E portanto, como o coração daquela mulher estava cheio de amor, ao invés de brigar, ela procura conversar com cada um deles. O que está acontecendo? Depois de ouvir o mais novo, fala com o mais velho, e depois de um diálogo, depois de mostrar aos dois que era preciso que um cuidasse do outro, não só o mais velho cuidar, mas também que o pequenininho ajudasse. Depois de um diálogo, eles chegam a um acordo e tudo se resolve. Os irmãos se abraçam, a mãe também os abraça, e todos naquela noite vão dormir felizes, alegres, porque sabem que jamais estão desamparados. Amados irmãos, essa historinha ajuda a ilustrar para nós exatamente o que nós ouvimos hoje na primeira leitura de Atos dos Apóstolos. De repente, a comunidade dos cristãos vai crescendo, vai acontecendo cada vez mais. E aqui aparece a imagem da igreja. E nós podemos então comparar a igreja a esta mãe. A igreja precisa trabalhar, a igreja precisa servir a tantos outros filhos, a tantas outras pessoas que estão em tantos lugares. Mas dentro desta mesma igreja, há ministros, há filhos que são chamados a cuidar dos outros filhos. A igreja é como a mãe. A igreja é aquela que, com amor, cuida dos seus filhos e jamais os deixa desamparados. A comunidade, a igreja vai crescendo. Agora já não há mais apenas a comunidade hebraica, mas também existe alguns representantes gregos, os filhos mais novos.
E aqueles mais velhos deveriam cuidar dos mais novos, mas de repente, por aquilo que também era importante, já não conseguem fazer isso. O mais novo, o grego, reclama. A comunidade grega diz: olha, as nossas viúvas estão desamparadas, não estão cuidando delas como deveriam cuidar. E então chega a mãe. A igreja aqui representada através da hierarquia, que não é autoritarismo, que não é faça o que eu estou mandando, mas que é justamente testemunho de vida e de partilha, de diálogo. E aqui nós temos então esta imagem retratada através da comunidade apostólica. A hierarquia presente na igreja desde o início, que conduz os filhos no caminho do amor, e então ali os apóstolos se reúnem para perceber qual o melhor modo de cuidar de todos os filhos. E é então que surge o diaconato, surge o serviço às mesas. Quando então o primeiro dos apóstolos vai dizer assim: não é bom que nós deixemos de lado a pregação que é tão necessária, a palavra que precisa ser anunciada também para outros corações, para servirmos às mesas. Vamos então escolher alguns para esta missão. E escolhem aqueles 7, cujos nomes nós ouvimos hoje. São aqueles que vão cuidar. Dentro da igreja, nós temos então também a experiência do serviço. O amor que se doa pelo outro e o serviço às mesas, o diaconato que aparece aqui. Os diáconos têm esta missão do servir a caridade, do amparar, do cuidar do outro. Cuidar pela força do Espírito Santo, porque quando aqueles 7 são escolhidos, então os apóstolos impõem as mãos sobre eles e pela força do Espírito Santo os enviam para esta missão. Aqui nós vemos então a hierarquia, nós vemos então o serviço, nós vemos a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E o Espírito Santo é este mover do amor. Como dizíamos, o combustível que move o coração, o agir de uma mãe é o amor, que não faz acepção entre os filhos, mas ama a cada um e a todos igualmente. Assim também, o combustível que move a igreja é o Espírito Santo de Deus, que nos traz o amor, e o amor é Cristo. Ele é o caminho do amor. E é o amor que justifica todas as coisas. Portanto, escutemos o que Jesus vai nos dizer hoje no Santo Evangelho: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Se não fosse, eu vos teria dito: vou e vos prepararei um lugar, e quando estiver preparado, vos levarei comigo. E ali nós vemos a alegria e ao mesmo tempo a inquietação daqueles apóstolos. Senhor, mas para onde vais? Nós não sabemos. Vós sabeis o caminho. Tomé, eu sou o caminho da verdade e da vida. Hoje, meus irmãos, quando nós então ouvimos nesta palavra, na liturgia, o sinal da igreja como esta mãe que cuida, nós temos também aquele que é o centro de toda a caminhada cristã, de toda a caminhada eclesial, o Cristo. Ele é o caminho que nos traz paz, que nos traz alegria, porque quem conhece, e aqui a palavra que Jesus vai dirigir a Felipe, quem conhece o Filho conhece o Pai, e o Pai é essencialmente amor, este amor que se doa, que se entrega, o amor que é capaz de doar o seu bem mais precioso, o próprio Filho, para cuidar dos irmãozinhos mais novos, que somos todos nós, que em Cristo Jesus somos filhos, somos filhas de Deus. Portanto, quem vê a Cristo, vê o Pai. Quem se encontra com Cristo e quem trilha este caminho, que é o caminho de salvação, encontrará a salvação. E por fim, a segunda leitura da carta de São Pedro vai nos apresentar este alicerce no qual todos nós precisamos estar sustentados. A pedra viva que é o Cristo, e ao mesmo tempo a igreja, todos nós que somos também como estas pedras vivas, edificadas
nação santa, sacerdócio régio. Aqui nós lembramos o sacerdócio comum. Todos nós participamos do sacerdócio de Cristo a partir do nosso batismo. Você e eu somos igreja, e sendo igreja, nós somos chamados então a amparar os nossos irmãozinhos. Meus irmãos, que nós alicercemos a nossa vida sobre a rocha firme da palavra e do amor de nosso Deus. E então não nos desesperemos diante das dificuldades e provações que a vida possa nos apresentar, porque nós sabemos em quem nós depositamos a nossa confiança. Que você que é mãe e sabe o que significa ser mãe, é uma grande graça que Deus concede à mulher de poder gerar a vida no seu ventre. Você, mãe, tenho certeza que você consegue entender mais profundamente ainda o porquê de, por exemplo, neste momento, a igreja dizer: filho, filha, é melhor que você fique em casa por enquanto. Eu queria que você estivesse aqui celebrando, juntinho aqui, desse calor aconchegante dos corações. Mas filho, eu sou mãe, e uma mãe jamais quer colocar o filho em risco. Uma mãe jamais quer colocar o filho diante de qualquer perigo. Então a igreja diz assim: fica em casa mais um pouquinho, porque quando você voltar, o teu coração, a tua fé, o teu jeito de ser vai ser muito mais forte. E saiba, filho, a mãe não está te deixando desamparado. A mãe está cuidando de você. E sabe como que a mãe está cuidando de você? Permitindo que os teus irmãozinhos mais velhos, mais experientes, mais vividos na fé, sejam aí dentro de casa o alicerce, a pedra firme, a pedra viva, edificada no Senhor Jesus Cristo, que é o caminho que nos conduz à verdade e que nos conduz à vida. Você que é mãe vai entender isso. O cuidado com os teus filhos, o cuidado com a tua família. E este cuidado vai fazer com que o amor seja vivido de modo ainda mais intenso, de modo ainda mais profundo. Não se perturbe o vosso coração. A igreja é mãe e cuida. Jesus é o caminho e nos conduz à vida. E unido intimamente à sua igreja, em tantos lugares, de tantos modos, dizíamos já em outros momentos, a igreja, ela é muito mais espiritual do que física. O templo ele passa, mas a igreja permanece para sempre. Filhos, todos nós para sempre seremos, e o Senhor jamais nos deixará desamparados. Portanto, mesmo que tenhamos pequenos conflitos, dificuldades, mesmo diante de pequenos murmúrios, não nos desesperemos, porque o amor nos explica tudo. O amor é o combustível que move o agir da igreja neste momento e sempre. O amor é Cristo presente na vida da igreja e manifestado a nós pela força do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus amado, vós sois o caminho da verdade e da vida. Ajudai-nos, Deus, a trilharmos unicamente este caminho, a cultivarmos em nossa vida a paz, que o nosso coração não se perturbe, que o nosso coração jamais se angustie, porque sabemos, Deus, nós não estamos desamparados. Como mãe, alicerçada na pedra viva que é o Cristo, a igreja cuida de nós, a igreja reza por nós, e em nossa casa, Deus, podemos também nós sermos pedras vivas e edificarmos as nossas famílias pelo testemunho de amor e de paciência, entendendo sempre que o Senhor nos ensina o tempo todo pelo amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja